minha vida. Meu nome é Benedita Figueiredo. Tenho 68 anos. E o que aconteceu comigo no que deveria ter sido uma das noites mais especiais da minha existência ainda me deixa sem ar quando lembro. Imaginem por um instante. Vocês gastam suas economias, planejam cada detalhe durante meses, convidam toda a família para uma festa de aniversário dos seus 70 anos. E quando chegam ao local, são barradas na entrada pelo próprio filho. Parece roteiro de filme, não é? Pois foi exatamente isso que vivi. E garanto que a realidade supera qualquer ficção quando se trata de crueldade familiar. A data estava marcada há tempos, 15 de março. Um sábado que eu tinha escolhido especificamente porque sabia que todos poderiam comparecer. Não era apenas mais um aniversário. Era meu 70º ano de vida. 7 décadas de luta, trabalho, dedicação à família, sacrifícios que só uma mãe conhece. Eu queria celebrar não apenas os anos vividos, mas principalmente o fato de ter conseguido chegar até ali com saúde, lucidez e rodeada por aqueles que amo. Durante 40 anos, trabalhei numa pequena loja de tecidos no centro de São Paulo. Acordava às 5 da manhã todos os dias, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, ficava em pé durante 8 horas atendendo clientes, medindo tecidos, fazendo contas na cabeça porque calculadora era luxo que não podíamos nos dar. Todo centavo que ganhava era investido na educação dos meus filhos, na comida da mesa, nas roupas que eles precisavam para não passar vergonha na escola. O Marcelo, meu filho mais velho, sempre foi diferente dos outros. Desde pequeno demonstrava uma personalidade difícil, meio calculista, sabe? Enquanto minha filha caçula, a Sandra, me ajudava com os afazeres domésticos e demonstrava carinho genuíno, ele sempre pareceu me ver como uma obrigação. Quando completou 18 anos e conseguiu emprego numa empresa de contabilidade, pensei que finalmente ele amadureceria, que entenderia o valor das coisas. Que engano o meu! Ao longo dos anos, nossa relação foi se deteriorando de forma gradual, mas constante. Ele se casou, teve filhos, construiu sua própria vida, mas sempre manteve uma distância fria comigo. Visitava apenas nas datas obrigatórias: Natal, Dia das Mães, meu aniversário. E mesmo assim com cara de quem estava cumprindo um protocolo social. Suas conversas comigo eram monossilábicas. Seus abraços pareciam encenação para as outras pessoas verem. Mesmo assim, eu nunca deixei de amá-lo. É impossível para uma mãe simplesmente desligar os sentimentos por um filho, mesmo quando ele nos machuca repetidamente. Eu continuava mandando presentes para meus netos, ajudava financeiramente quando ele dizia estar passando por dificuldades, relevava as grosserias e a indiferença porque acreditava que, no fundo, ele ainda me amava. Apenas não sabia demonstrar. 3 meses antes do meu aniversário de 70 anos, tomei uma decisão que mudaria tudo. Estava cansada de comemorações pequenas, íntimas, onde a família se reunia obrigada na minha sala apertada, comendo bolo comprado na padaria e contando os minutos para ir embora. Dessa vez seria diferente. Dessa vez, eu faria uma festa digna de quem dedicou a vida inteira aos outros. Pesquisei vários locais até encontrar o Salão Vila Esmeralda, um espaço elegante no Jardim Europa que tinha capacidade para 150 pessoas. O valor do aluguel me assustou no início. R$3.000 só pelo salão. Mas quando calculei que eram 70 anos de vida, 70 anos de trabalho duro, 70 anos de doação aos filhos, achei que merecia esse investimento em mim mesma. Não parei por aí. Contratei um buffet completo da Casa dos Salgados, uma empresa tradicional que fazia eventos para famílias importantes da cidade. Cardápio variado, com opções quentes e frias, mesa de frutas, bolo de 3 andares personalizado, tudo da melhor qualidade. Mais R$5.000 que saíam das minhas economias. Mas eu estava determinada a fazer dessa celebração algo inesquecível. A decoração ficou por conta da Flores em Arranjos, uma floricultura que indicaram no salão. Escolhi o tema dourado e branco porque sempre achei elegante e atemporal. Flores naturais em todos os arranjos, toalhas de linho importado, louças de porcelana, taças de cristal. Quando vi o orçamento de R$4.000 só para a decoração, respirei fundo e assinei o contrato.
Era meu momento, meu investimento em felicidade. Faltava apenas a música, e aí decidi não economizar mesmo. Contratei a banda São Paulo Serenata, um conjunto de 5 músicos especializados em música popular brasileira, boleros e valsas. Eles tocariam ao vivo durante toda a festa. 3 horas de apresentação que custariam mais R$ 2.500. Quando somei tudo, o valor chegou a R$ 14.500. Quase toda a minha reserva de emergência acumulada durante anos. Minha filha Sandra ficou preocupada quando contei sobre os gastos. Ela achava exagerado. Dizia que eu poderia fazer algo mais simples e guardar esse dinheiro para alguma necessidade futura. Mas eu estava decidida. Quantas vezes na vida uma pessoa tem a oportunidade de celebrar 7 décadas de existência? Quantas vezes podemos reunir 3 ou 4 gerações da nossa família num mesmo ambiente? Os convites foram encomendados numa gráfica especial, papel perolado com letras douradas em relevo. Escrevi pessoalmente cada envelope, coloquei selo comemorativo dos correios, fiz questão de que chegassem com antecedência para que todos pudessem se organizar. Foram 80 convites distribuídos entre filhos, netos, sobrinhos, primos, amigos de décadas, vizinhos queridos, algumas colegas da antiga loja. Durante as semanas que antecederam a festa, vivi num estado de ansiedade misturada com euforia. Acordava pensando nos detalhes, dormia imaginando como seria ver todos reunidos celebrando comigo. Comprei um vestido azul marinho especial numa boutique cara, sapatos novos, fiz tratamento no cabelo, marquei manicure e pedicure para o dia anterior ao evento. A semana da festa chegou como um furacão de expectativas. Confirmei tudo com os fornecedores, religuei para parentes distantes para garantir que viriam. Organizei uma lista de presença para controlar melhor a quantidade de convidados. Na quinta-feira, 2 dias antes do evento, o Marcelo me ligou oferecendo ajuda para verificar se estava tudo certo no salão. Na época, achei que finalmente ele estava demonstrando interesse genuíno pela minha felicidade. Disse que passaria no Vila Esmeralda na sexta-feira à tarde para conferir a decoração, testar o som da banda, verificar se o buffet tinha tudo preparado. Fiquei emocionada com essa atitude. Pensei que nossa relação estava melhorando, que ele finalmente reconhecia meu valor como mãe. Que inocência criminosa a minha! Que confiança cega numa pessoa que já havia demonstrado diversas vezes ser incapaz de sentimentos genuínos por mim. Eu interpretei como cuidado filial o que na verdade era o início de um plano cruel que ele vinha arquitetando há semanas, talvez meses. Na sexta-feira de manhã, acordei com borboletas no estômago. Faltavam menos de 24 horas para a realização do meu sonho. Passei o dia inteiro arrumando a casa, preparando uma roupa confortável para usar no salão antes de trocar pelo vestido de festa, organizando as últimas coisas. O Marcelo me ligou no meio da tarde dizendo que estava tudo perfeito no local, que eu poderia ficar tranquila. O sábado amanheceu ensolarado. Um daqueles dias de março em São Paulo, onde o calor não é excessivo e a luminosidade parece abençoar tudo ao redor. Acordei às 6 da manhã, mesmo sem precisar do despertador. Tamanha era minha empolgação. Tomei um banho demorado, passei creme hidratante no corpo todo, vesti a roupa que havia separado para usar durante os preparativos. Às 2 da tarde, fui ao salão de beleza para o penteado final. A cabeleireira fez ondas suaves no meu cabelo, aplicou uma maquiagem discreta, mas elegante, finalizou com um batom vermelho clássico que destacava meu sorriso ansioso. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher renovada, radiante, pronta para celebrar suas conquistas. Voltei para casa às 5 da tarde para trocar de roupa e fazer os últimos ajustes. O vestido azul marinho caiu perfeitamente no meu corpo. Os sapatos combinaram como se tivessem sido feitos especialmente para aquele momento. O colar de pérolas que ganhei do meu falecido marido completou o visual com elegância discreta. Às 6h30, chamei um táxi para me levar ao Vila Esmeralda. Durante o trajeto, meu coração batia acelerado de pura alegria. Imaginava as expressões de surpresa dos convidados ao verem a festa toda organizada. Pensava nos abraços que receberia, nos parabéns sinceros, nas fotografias que marcariam aquela data especial.
O táxi parou em frente ao salão às 7 horas em ponto. Paguei a corrida, desci devagar para não amassar o vestido, respirei fundo e caminhei em direção à entrada principal. Podia ver através dos vidros que a decoração estava perfeita, que algumas pessoas já haviam chegado, que a banda estava se preparando para começar a tocar. Foi então que minha vida mudou para sempre. Um segurança que eu não conhecia veio em minha direção com passos firmes e uma expressão séria que não combinava com o ambiente festivo. Antes mesmo que eu pudesse cumprimentá-lo ou explicar que era a aniversariante, ele me disse palavras que ainda ecoam na minha mente como um pesadelo recorrente. Agora vocês querem saber o que esse homem me disse? Querem descobrir como meu próprio filho foi capaz de transformar o dia mais esperado do meu ano numa humilhação pública? Querem entender que tipo de pessoa consegue olhar nos olhos da mãe e destroçar seu coração sem piscar? Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo esse relato, porque quero saber se existem pessoas assim nas famílias de vocês também. Se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque infelizmente minha história está apenas começando. E garanto que vocês não conseguem imaginar até onde a crueldade humana pode chegar quando se trata de interesses financeiros mascarados de amor familiar. O segurança me encarou com uma frieza que cortou minha alma ao meio e pronunciou as palavras mais devastadoras que uma mãe pode escutar. A senhora não pode entrar. Seu filho Marcelo deixou instruções expressas para impedir sua entrada neste estabelecimento. Meu mundo desabou naquele exato momento. As pernas tremeram, o coração disparou e por alguns segundos acreditei que estava tendo um pesadelo. Como assim não podia entrar na festa que eu havia organizado? Eu havia pago? Eu havia sonhado durante meses? Como meu próprio filho tinha coragem de me barrar na porta do local onde deveria ser celebrada minha existência? Deve haver algum equívoco. Consegui balbuciar com a voz embargada. Eu sou a Benedita Figueiredo, aniversariante desta celebração. Tenho todos os comprovantes de pagamento, contratos assinados. Essa festa é minha. O segurança, um homem alto de uniforme impecável, apenas balançou a cabeça negativamente. Senhora, o rapaz que se identificou como seu filho chegou aqui há 2 horas e me instruiu pessoalmente. Disse que a senhora estava passando por problemas de saúde mental e poderia causar constrangimentos. Mostrou documentos comprovando o parentesco e pediu para não permitir sua entrada sob hipótese alguma. Problemas de saúde mental? Eu, que trabalhei até os 65 anos, que cuidei da minha casa, das minhas finanças, que planejei aquela festa em cada mínimo detalhe. O absurdo da situação era tão grotesco que chegava a ser cômico, se não fosse absolutamente trágico. Naquele momento, comecei a reconstituir mentalmente as últimas semanas e perceber sinais que havia ignorado por ingenuidade. Quando contei para o Marcelo sobre meus planos de fazer uma festa grande, ele havia reagido com uma expressão estranha, meio contrariada. Disse que achava exagerado para uma pessoa da minha idade, que festa simples em casa seria mais apropriada, que gastos desnecessários não faziam sentido. Na época, interpretei como preocupação financeira genuína de um filho que não queria ver a mãe desperdiçar suas economias. Agora, entendia que havia algo muito mais sinistro por trás daquelas palavras. Ele não estava preocupado com meu dinheiro por amor. Estava preocupado porque aquele dinheiro, na cabeça doentia dele, já pertencia a ele como futura herança. Aos poucos, convidados começaram chegando ao Vila Esmeralda. Eu permanecia na calçada, vestida elegantemente para minha própria festa, mas impedida de participar dela. A humilhação era indescritível. Pessoas que eu havia convidado pessoalmente me viam ali parada, confusa, visivelmente abalada, sem entender o que estava acontecendo. Minha comadre Dolores, amiga de 40 anos, foi a primeira a me abordar. Benedita, querida, o que você está fazendo aqui fora? A festa não é sua? Quando tentei explicar a situação, ela ficou tão chocada quanto eu. Isso é impossível. Deve ser um mal-entendido terrível. Mas não era mal-entendido. Era um plano friamente calculado pelo homem que eu havia gerado, alimentado, educado, amado incondicionalmente durante 4 décadas. Um homem que descobri ser capaz de crueldades que eu jamais imaginaria possíveis. Outros convidados chegavam e a cena se repetia.
Cumprimentos calorosos para mim na calçada, seguidos de confusão total quando percebiam que eu não estava entrando no salão. Alguns tentaram interceder junto ao segurança, mas ele mantinha-se irredutível. Ordens do filho da senhora, que é o responsável legal pelo evento desta noite. Responsável legal? Como assim? Eu era a responsável por tudo que estava acontecendo ali dentro. Eu havia assinado contratos. Eu havia feito pagamentos. Eu havia escolhido cada detalhe da decoração, do cardápio, da música. Como meu filho conseguiu convencer aquele homem de que tinha autoridade sobre um evento que ele nem sequer havia financiado? A resposta veio quando minha neta Júlia chegou ao salão. Ela tinha 25 anos. Era filha do Marcelo, mas sempre manteve comigo uma relação carinhosa e próxima. Quando me viu na calçada, correu para me abraçar. Vovó, por que você não está lá dentro? Todo mundo está perguntando pela aniversariante. Contei para ela o que havia acontecido e vi sua expressão mudar completamente. O carinho se transformou em indignação, depois em revolta. Vovó, meu pai fez uma coisa horrível. Ele chegou aqui dizendo para todo mundo que você teve uma crise e não poderia vir, mas que ele decidiu manter a festa mesmo assim em sua homenagem. O sangue congelou nas minhas veias. Não apenas ele havia me impedido de entrar na minha própria celebração, mas ainda estava mentindo para os convidados, fazendo-se passar pelo filho prestativo que mantinha a festa para honrar a mãe doente. A perversidade daquela encenação era de uma crueldade que ultrapassava qualquer limite civilizado. Tem mais, vovó, continuou Júlia com lágrimas nos olhos. Ele está recebendo todos os presentes, todos os cumprimentos, e pediu para várias pessoas depositarem dinheiro na conta dele para ajudar com os custos da festa da mamãe que está doente. Tia Sandra está lá dentro furiosa, mas não sabe o que fazer. Naquele momento, entendi a dimensão completa da traição que estava sofrendo. Não era apenas uma demonstração de desrespeito ou falta de amor filial. Era um golpe financeiro arquitetado com frieza calculista. Meu filho estava lucrando financeiramente em cima da festa que eu havia pago, recebendo doações de parentes bem-intencionados que acreditavam estar ajudando uma filha dedicada. A Sandra, minha filha caçula, apareceu na entrada do salão visivelmente transtornada. Quando me viu na calçada, veio correndo. Mãe, o que está acontecendo? O Marcelo disse lá dentro que você teve uma indisposição súbita, que os médicos recomendaram repouso absoluto, mas que você fez questão que a festa continuasse. Que médicos, Sandra? Que indisposição! Estou aqui, perfeita, querendo entrar na festa que eu organizei e eu paguei, mas sendo impedida pelo meu próprio filho. A revolta na minha voz era audível mesmo para quem passava na rua. Sandra ficou lívida. Mãe, isso é muito grave. Ele não pode fazer isso com a senhora. Vou lá dentro resolver essa situação agora mesmo. Mas antes que ela pudesse se dirigir ao salão, segurei seu braço. Espera, filha. Quero entender exatamente o que está acontecendo antes de tomar qualquer atitude. Preciso saber até onde vai a maldade desse homem que um dia chamei de filho. Foi então que descobri outros detalhes sórdidos do esquema que o Marcelo havia montado. Segundo Júlia, ele havia chegado ao Vila Esmeralda às 5 da tarde, 2 horas antes do horário marcado para início da festa. Conversou longamente com o gerente do salão, apresentou documentos de identidade comprovando ser meu filho e inventou uma história elaborada sobre meu suposto estado mental. Disse que eu vinha apresentando sinais de confusão mental, que havia organizado aquela festa durante um surto de grandeza, incompatível com minha situação financeira real, que a família estava preocupada com meus gastos excessivos e comportamentos estranhos. Mentiu dizendo que tinha procuração legal para tomar decisões em meu nome e que, como filho responsável, manteria a festa para não decepcionar os convidados, mas sem minha presença para evitar situações constrangedoras. A performance foi tão convincente que o gerente do salão e o segurança acreditaram completamente na versão dele. Na cabeça deles, estavam protegendo uma idosa confusa e seus familiares de uma situação embaraçosa. Jamais imaginariam que estavam sendo instrumentos de uma crueldade familiar sem precedentes. Mas havia mais. Júlia contou que dentro do salão, o Marcelo estava representando o papel de filho dedicado com maestria digna de um ator profissional.
Recebia pêsames pela doença súbita da mamãe. Agradecia a compreensão de todos, dizia estar devastado por ela não poder estar presente em momento tão especial. Os convidados, tocados pela situação, expressavam solidariedade e muitos ofereciam ajuda financeira. Se precisar de alguma coisa para o tratamento dela, pode contar conosco. Tenho um médico excelente que pode avaliar o caso. Quanto custou essa festa? Vamos dividir os gastos para você não ficar no prejuízo. E o canalha aceitava tudo. Aceitava dinheiro, aceitava ofertas de ajuda, aceitava elogios pela dedicação filial, tudo baseado numa mentira grotesca enquanto eu permanecia na calçada, sendo humilhada como se fosse uma estranha perturbada. Mas o que mais me chocou foi descobrir que alguns parentes haviam transferido dinheiro para a conta dele já durante a própria festa. Tia Conceição, irmã do meu falecido marido, depositou R$ 500. Primo Alberto, que morava em Santos e havia feito questão de vir para minha festa, contribuiu com R$ 300. Compadre José, amigo de décadas da nossa família, transferiu R$ 200. Em apenas 2 horas, enquanto eu sofria na calçada, meu filho havia arrecadado mais de R$ 1.000 em ajuda para custear a festa que eu já havia pago integralmente. Era um lucro líquido obtido através da mais vil das mentiras, aproveitando-se da boa-fé de pessoas que genuinamente se importavam comigo. A cada nova informação que recebia, minha revolta se transformava em algo mais profundo e perigoso. Uma frieza calculista que eu desconhecia possuir. Comecei a entender que não estava lidando apenas com um filho ingrato ou desrespeitoso. Estava diante de um sociopata capaz de qualquer coisa quando se tratava de vantagens financeiras. Aos poucos, fui conectando situações estranhas dos últimos anos que agora faziam sentido. As visitas carinhosas, que sempre coincidiam com épocas em que eu mencionava ter recebido algum dinheiro extra. O interesse súbito pela minha saúde sempre que eu comentava sobre consultas médicas ou exames. As perguntas casuais sobre minha situação financeira disfarçadas de preocupação filial. Ele não me visitava por amor. Visitava para monitorar minha condição física e mental, avaliando quando seria o momento oportuno para dar o próximo golpe. Aquela festa era apenas o início de um plano maior que provavelmente incluía me declarar incapaz mentalmente para assumir controle total das minhas finanças. Enquanto permanecia na calçada vendo meus convidados entrarem na festa que eu havia sonhado, uma transformação profunda acontecia dentro de mim. A Benedita ingênua, que sempre relevava as atitudes do filho por amor maternal, estava morrendo. Em seu lugar, nascia uma mulher que finalmente enxergava a realidade sem filtros românticos. Comecei a observar detalhes que antes ignorava. A forma como o Marcelo sempre mudava de assunto quando eu falava dos meus planos futuros. Como ele se mostrava contrariado toda vez que eu mencionava gastos com coisas que me davam prazer. Como seus olhos brilhavam de interesse apenas quando conversas envolviam dinheiro ou patrimônio. Durante 1h30, permaneci naquela calçada experimentando uma mistura tóxica de humilhação, raiva e desilusão. Alguns convidados, após descobrirem a verdade através da Sandra e da Júlia, saíram do salão para me apoiar. Outros, confusos com versões contraditórias, permaneceram dentro sem saber em quem acreditar. A situação estava se tornando um escândalo público que chamava a atenção de pedestres curiosos. Uma senhora elegantemente vestida na calçada, visivelmente perturbada, cercada por pessoas que gesticulavam indignadas, enquanto de dentro do salão vinha som de festa em andamento. O constrangimento era insuportável. Foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei meu celular e disquei um número que havia anotado anos antes, mas nunca precisei usar. O escritório de advocacia Rocha em Associados, que cuidava de questões familiares complexas e disputas patrimoniais. Doutor Rocha, aqui é Benedita Figueiredo. O senhor se lembra de mim? Procurei seu escritório há 2 anos para fazer meu testamento. A voz dele demonstrou surpresa pelo horário inusual da ligação. Eram quase 9 da noite de um sábado. Claro, dona Benedita. Em que posso ajudá-la? Doutor? Preciso que o senhor venha urgente ao Vila Esmeralda, no Jardim Europa. Traga os documentos do meu testamento e uma procuração para alteração imediata. Meu filho cometeu uma atrocidade e preciso tomar medidas drásticas ainda hoje.
Não pode parecer exagerado chamar um advogado durante uma festa, mas naquele momento eu tinha certeza absoluta de que precisava agir imediatamente. Se esperasse até segunda-feira, até a próxima semana, minha indignação poderia esmorecer, meu coração de mãe poderia amolecer, eu poderia encontrar desculpas para relevar mais uma vez a crueldade do Marcelo. Não, dessa vez seria diferente. Dessa vez ele havia ultrapassado todos os limites imagináveis e precisaria enfrentar as consequências reais dos seus atos. Se ele queria me tratar como uma estranha na minha própria festa, descobriria o que significava ser realmente tratado como estranho por mim. Enquanto esperava a chegada do Dr. Rocha, minha mente funcionava com uma clareza cirúrgica que eu desconhecia possuir. Não era mais a mãe magoada chorando na calçada. Era uma mulher determinada, planejando uma resposta à altura da ofensa recebida. E posso garantir que o que aconteceu a seguir foi além de qualquer coisa que meu filho, em sua arrogância, poderia ter imaginado. Dr. Rocha chegou ao Vila Esmeralda em menos de 40 minutos, dirigindo pessoalmente seu Mercedes preto. Homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, traje social mesmo num sábado à noite. Sua presença imponente chamou a atenção imediata do segurança e de algumas pessoas que transitavam pela calçada. Dona Benedita? Ele cumprimentou com seriedade profissional. Conte-me exatamente o que aconteceu aqui. Relatei toda a situação, enquanto ele tomava notas numa pequena agenda de couro. Suas sobrancelhas se franziram progressivamente conforme eu descrevia os detalhes da trapaça montada pelo Marcelo. Quando terminei, ele balançou a cabeça com expressão grave. Senhora, isso configura múltiplas infrações legais. Apropriação indébita, estelionato, difamação, constrangimento ilegal. Seu filho pode responder criminalmente por essas condutas. Sua voz tinha a firmeza de quem conhecia profundamente as implicações jurídicas da situação. Naquele momento, senti uma força nova percorrendo minhas veias. Não estava mais sozinha naquela batalha. Tinha ao meu lado um profissional competente que entendia a gravidade dos fatos e estava disposto a me ajudar a restabelecer minha dignidade. Doutor, trouxe os documentos que solicitei? Perguntei com determinação que surpreendeu até mesmo a mim mesma. Sim, Dona Benedita. Tenho aqui uma via do seu testamento atual e modelos de alteração que podemos preencher imediatamente. Mas sugiro que pensemos calmamente antes de tomar decisões irreversíveis durante um momento de forte emoção. Olhei fixamente para aquele homem respeitável e respondi com uma convicção que brotava do mais profundo da minha alma. Doutor, tenho 68 anos. Criei esse rapaz com amor, dedicação, sacrifícios que nenhum filho deveria exigir de uma mãe. Hoje ele mostrou sua verdadeira face. Não há emoção aqui, há lucidez absoluta. Enquanto conversávamos, mais convidados continuavam chegando e presenciando a cena bizarra na entrada do salão. Tio Benedito, irmão mais novo do meu falecido marido, estacionou seu carro e veio direto me cumprimentar. Quando soube da situação, sua indignação foi explosiva. Benedita, isso é inacreditável. Como um filho pode fazer tamanha barbaridade com a própria mãe? Ele se dirigiu energicamente ao segurança. Moço, essa senhora é proprietária desta festa. Tem documentos comprovando. O que está acontecendo aqui é um absurdo. O segurança, visivelmente desconfortável com a situação que se complicava a cada minuto, tentou se justificar. Senhor, eu apenas cumpro ordens. O filho da senhora me mostrou documentos e disse que ela não estava em condições... Que condições? Interrompeu tio Benedito. Olha para ela. Está vestida elegantemente, falando coerentemente, demonstrando total lucidez. Vocês estão sendo instrumentos de uma safadeza sem tamanho. A discussão chamou a atenção do gerente do salão, que saiu para verificar a crescente confusão na entrada. Homem magro, de meia idade, com expressão preocupada de quem percebia que algo estava muito errado na versão que havia recebido. Em que posso ajudar? Perguntou diplomaticamente, tentando entender a situação. Dr. Rocha se apresentou formalmente. Sou advogado da senhora Benedita Figueiredo, contratante desta festa. Gostaria de esclarecer algumas informações que aparentemente foram passadas de forma equivocada para seus funcionários.
O gerente ficou visivelmente nervoso. Estabelecimentos como o Vila Esmeralda dependem de sua reputação impecável, e escândalos envolvendo famílias em disputas podem arruinar anos de construção de credibilidade no mercado de eventos. Senhor gerente, continuou o Dr. Rocha, a senhora Benedita é a única responsável legal por este evento. Ela possui todos os contratos assinados, comprovantes de pagamento, e está em plenas condições mentais e físicas. Qualquer informação contrária constitui difamação e pode acarretar consequências legais para este estabelecimento. A mudança na postura do gerente foi imediata. A menção de possíveis consequências legais fez seus olhos se arregalarem com preocupação. Doutor, houve um mal-entendido terrível. O filho da senhora nos procurou mais cedo com documentos e uma história convincente. História inventada, interrompeu o Dr. Rocha secamente. E vocês agiram sem verificar adequadamente os fatos. Sugiro que resolvam essa situação imediatamente antes que ela tome proporções maiores. Enquanto os homens discutiam aspectos legais, minha atenção se voltou para o interior do salão, visível através das grandes janelas de vidro. A festa estava em pleno andamento. Convidados circulavam elegantemente entre as mesas decoradas. O buffet estava servido em toda sua abundância. A banda tocava músicas que eu havia escolhido pessoalmente. Tudo estava exatamente como eu havia sonhado, exceto por um detalhe crucial. Eu não estava lá dentro desfrutando da celebração que havia custado minhas economias de anos. Em vez disso, permanecia na calçada como uma intrusa impedida de participar da própria vida. A ironia amarga da situação me atingiu com força renovada. Durante meses, imaginei cada momento daquela festa. Visualizei-me entrando no salão lindamente decorado, recebendo abraços calorosos, cortando o bolo de 3 andares, dançando ao som da banda que havia contratado especialmente para tocar minhas músicas favoritas. Em nenhum dos meus sonhos mais perturbados, imaginei que estaria do lado de fora vendo outras pessoas desfrutarem do evento que eu havia criado, enquanto meu próprio filho se beneficiava financeiramente da minha ausência forçada. Mãe, a voz da Sandra me trouxe de volta ao momento presente. Ela havia saído novamente do salão com informações ainda mais perturbadoras. Descobri mais coisas horríveis que o Marcelo está fazendo lá dentro. Fala, filha. Nessa altura, nada mais pode me chocar. Ele está fotografando tudo, mãe. Está fazendo questão de aparecer nas fotos como se fosse o organizador da festa. Está postando nas redes sociais dele, agradecendo o carinho de todos pela homenagem que organizou para a mamãe doente. Os comentários estão cheios de elogios para ele. A descoberta dessa nova camada de perversidade me deixou momentaneamente sem palavras. Não bastava lucrar financeiramente com sua mentira. Ele ainda queria capitalizar socialmente a situação, construindo uma imagem pública de filho exemplar às custas da minha humilhação privada. Doutor Rocha, que havia escutado a conversa, fez uma anotação adicional em sua agenda. Dona Benedita, isso agrava ainda mais a situação legal. Uso indevido de imagem, apropriação de crédito alheio, construção de narrativa falsa em redes sociais. O conjunto de evidências está se tornando muito robusto. Júlia apareceu correndo da entrada do salão com lágrimas escorrendo pela maquiagem cuidadosamente aplicada. Vovó, não aguento mais ver essa situação. Meu pai está recebendo os parabéns que deveriam ser seus, está cortando o bolo que a senhora encomendou, está fazendo discurso sobre como é difícil cuidar de uma mãe idosa com problemas de saúde. O último comentário foi a gota d'água que transbordou minha paciência. Problemas de saúde? Eu, que caminhava 5 quilômetros todas as manhãs? Que subia 3 lances de escada diariamente sem perder o fôlego? Que controlava minha pressão, meu colesterol? Que fazia exames regulares e tinha saúde invejável para qualquer pessoa da minha idade? Chega! Disse em voz alta, surpreendendo a todos ao redor. Dr. Rocha, quero entrar naquele salão agora. É minha festa, paguei por ela. E vou participar dela querendo ou não querendo qualquer pessoa. O advogado assentiu com aprovação. Tem razão, dona Benedita. Nenhum filho tem direito legal de impedir uma mãe capaz de frequentar um local que ela mesma contratou. Caminhamos juntos em direção à entrada. O segurança tentou me barrar novamente,
Mas Dr. Rocha foi incisivo. Rapaz, qualquer tentativa de impedir a entrada desta senhora constituirá constrangimento ilegal. Ela é a contratante do evento e está acompanhada de representação legal. Sugiro que se afaste. A autoridade na voz do advogado, combinada com sua presença imponente, fez o segurança recuar imediatamente. Finalmente, após 2 horas de humilhação na calçada, atravessei a porta do Vila Esmeralda e entrei na festa dos meus 70 anos. O impacto da minha entrada foi instantâneo e dramático. Conversas cessaram. Pessoas se viraram para me olhar. Um murmúrio de surpresa percorreu todo o salão. Eu estava ali, elegante e digna, desmentindo completamente a versão de doença mental que havia sido espalhada. No centro do salão, junto à mesa principal onde deveria estar o bolo do meu aniversário, encontrei o Marcelo com uma expressão de pânico que jamais esquecerei. Ele segurava um pedaço de torta, meu bolo de aniversário, e conversava animadamente com alguns tios distantes quando me viu. O pedaço de bolo caiu de sua mão e se espatifou no chão de mármore do salão. Sua cara empalideceu instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma. E, numa interpretação cruel da situação, era exatamente isso que eu representava para ele naquele momento. O fantasma dos seus planos criminosos que acabava de ressuscitar para assombrá-lo. Marcelo, disse em voz alta o suficiente para que metade do salão escutasse. Que bela festa você organizou. Pena que esqueceu de convidar a aniversariante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas pararam de comer, beber e conversar para presenciar o confronto entre mãe e filho que estava prestes a acontecer. A banda, percebendo a tensão no ambiente, interrompeu a música no meio de uma canção. Mãe, gaguejou Marcelo tentando recuperar a compostura. Que bom que você melhorou. Estávamos todos preocupados com sua indisposição súbita. Que indisposição, Marcelo? Cortei sua fala teatral. Estou aqui, perfeita, querendo saber por que fui impedida de entrar na festa que eu organizei, eu paguei, eu sonhei durante meses. Percebi nos rostos dos convidados uma confusão crescente. Pessoas começaram a sussurrar entre si, tentando entender qual versão era verdadeira. A mulher doente e confusa que justificara minha ausência? Ou a senhora lúcida e indignada que acabara de entrar no salão? Doutor. Rocha se posicionou estrategicamente ao meu lado, sua presença profissional emprestando credibilidade às minhas palavras. Senhoras e senhores, anunciou com voz que ecoou por todo o ambiente. Sou advogado da dona Benedita Figueiredo, única responsável pela contratação e pagamento desta festa. O impacto dessas palavras foi como uma bomba explodindo no meio da celebração. Convidados se entreolharam com expressões de choque e desconforto. Alguns já começavam a entender que haviam sido enganados, que suas doações generosas basearam-se numa mentira elaborada. Marcelo tentou uma última cartada desesperada. Mãe, a senhora não está se sentindo bem. Talvez seja melhor irmos para casa, conversarmos com calma. Mas eu não era mais a mesma mulher que ele havia humilhado na calçada 2 horas antes. Aquela experiência havia forjado em mim uma determinação de ferro que ele não conhecia e pela qual não estava preparado. Não vou a lugar nenhum, Marcelo. Esta é minha festa. Estas são minhas convidadas. Este é meu bolo, meu buffet, minha banda. E agora chegou a hora de todos saberem exatamente quem pagou por tudo isso e quem inventou essa história grotesca para me impedir de participar da minha própria celebração. O momento da verdade havia chegado. Não haveria mais meias palavras, mais diplomacia familiar, mais relevância maternal. O filho que eu havia amado incondicionalmente durante décadas iria finalmente conhecer uma face minha que ele nunca havia imaginado existir. O que aconteceu nos minutos seguintes transformou completamente a atmosfera do Vila Esmeralda. Comecei a caminhar pelo salão, cumprimentando cada convidado individualmente, agradecendo pela presença na festa que eu havia organizado. A cada abraço, a cada sorriso genuíno de alívio por me verem bem, a farsa montada pelo Marcelo se desmoronava publicamente. Tia Conceição, me dirigi à irmã do meu falecido marido. Obrigada por ter vindo celebrar comigo. Soube que você fez uma contribuição financeira achando que eu estava doente. Que generosidade desnecessária da sua parte.
A expressão dela mudou drasticamente. Benedita, querida, mas o Marcelo disse que você estava internada, que a festa custou muito caro para ele. Sua voz foi diminuindo conforme entendia a implicação das minhas palavras. Internada onde, tia? Estou aqui conversando com a senhora perfeitamente saudável. Essa festa saiu integralmente do meu dinheiro, das minhas economias de anos trabalhando na loja de tecidos. Vi lágrimas se formando nos olhos dela, mistura de alívio por eu estar bem e revolta por ter sido enganada. Meu Deus, Benedita, que coisa mais terrível! Como um filho pode mentir dessa forma para a família toda? Continuei minha caminhada reveladora. Primo Alberto, que havia dirigido desde Santos especialmente para minha festa, estava visivelmente perturbado quando soube que seus R$ 300 de ajuda basearam-se numa mentira completa. Benedita, isso é criminoso. Seu filho me pediu dinheiro dizendo que você estava com problemas sérios de saúde e que ele estava arcando sozinho com todos os custos dessa homenagem. Sua indignação era palpável. Alberto, querido primo, como pode ver, estou ótima. E essa homenagem foi inteiramente custeada por mim. Cada centavo veio da minha conta bancária. A revelação se espalhou pelo salão como fogo em palha seca. Convidados que haviam contribuído financeiramente começaram a se reunir, comparando as mentiras que haviam escutado, percebendo a dimensão do golpe que sofreram. A atmosfera festiva se transformou numa mistura de alívio pela minha saúde e indignação pela trapaça. Enquanto isso, Marcelo permanecia paralisado próximo à mesa principal, claramente sem saber como reagir ao desmoronamento completo do seu plano. Algumas pessoas começaram a se afastar dele, outras o encaravam com expressões de reprovação e nojo. Dr. Rocha aproveitou o momento para uma intervenção estratégica, pediu atenção geral e, com a autoridade que sua profissão lhe conferia, explicou juridicamente o que havia acontecido. Senhoras e senhores, presenciaram hoje uma situação que configura múltiplos crimes: apropriação indébita, estelionato, difamação, constrangimento ilegal. O senhor Marcelo utilizou-se de informações falsas para obter vantagens financeiras indevidas de vocês, além de tentar impedir sua própria mãe de participar de evento por ela custeado. O impacto dessas palavras vindas de um advogado respeitado foi devastador. Pessoas que antes elogiavam Marcelo pela dedicação à mãe doente, agora o olhavam como criminoso. A transformação social foi brutal e instantânea. Minha comadre Dolores, amiga de 4 décadas, veio até mim com lágrimas de raiva nos olhos. Benedita, esse menino precisa aprender que mãe não é brinquedo. O que ele fez é imperdoável. Uma crueldade que marca para sempre. Dolores, querida, também acredito que chegou a hora dele aprender sobre consequências. Foi então que tomei uma atitude que surpreendeu até mesmo o Dr. Rocha. Pedi para a banda parar completamente de tocar e solicitei a atenção total do salão. Queria que todos escutassem claramente o que tinha a dizer. Meus queridos convidados, comecei com voz firme e clara. Vocês vieram aqui para celebrar meus 70 anos de vida. Durante 2 horas, permaneci na calçada impedida de entrar na festa que organizei, porque meu filho inventou que eu estava com problemas mentais. O silêncio era absoluto. 200 pessoas penduraram em cada palavra que saía da minha boca. Enquanto eu sofria essa humilhação pública, ele estava aqui dentro recebendo elogios pela dedicação à mãe doente, arrecadando dinheiro de vocês baseado nessa mentira grotesca e se promovendo nas redes sociais como filho exemplar. Murmúrios de indignação começaram a se espalhar pelo salão. Alguns convidados balançavam a cabeça negativamente, outros sussurravam comentários revoltados. Mas vocês querem saber qual foi o erro de cálculo do Marcelo? Perguntei retoricamente, deixando o suspense pairar no ar. Ele subestimou sua mãe. Achou que eu aceitaria calada mais essa humilhação, como aceitei tantas outras ao longo dos anos. Naquele momento senti uma força interior que desconhecia possuir. Não era mais a mãe submissa que relevava tudo por amor maternal. Era uma mulher que finalmente havia encontrado sua voz e sua dignidade. Doutor Rocha, me dirigi ao advogado publicamente. O senhor trouxe os documentos que solicitei? Sim, dona Benedita. Estão todos aqui. Peguei os papéis das mãos dele
e os ergui para que todos vissem. Estes são documentos para alteração do meu testamento. Documentos que vou assinar hoje, na presença de todas as pessoas que amo, para mostrar que atos têm consequências. A reação foi imediata e dramática. Marcelo saiu da paralisia e veio correndo em minha direção. Mãe, não faça isso. Foi só um mal-entendido. Podemos conversar, resolver tudo em casa. Olhei diretamente em seus olhos com uma frieza que ele jamais havia visto. Mal-entendido, Marcelo? Você inventou que eu estava doente mental, me impediu de entrar na minha própria festa, lucrou em cima da boa-fé dos nossos parentes e ainda teve coragem de se promover publicamente às minhas custas. Que parte disso foi mal-entendido? Ele tentou me abraçar, mas me afastei. Mãe, eu te amo. Foi só uma confusão. Você não pode tirar meu nome do testamento por causa disso. Amor, Marcelo? Minha voz saiu carregada de décadas de mágoas reprimidas. Amor é a palavra que você usa para definir o que sente por mim? Porque eu tenho uma definição muito diferente de amor. Comecei a caminhar pelo salão enquanto falava, garantindo que todos escutassem minha resposta. Amor é acordar às 5 da manhã durante 40 anos para trabalhar e sustentar os filhos. Amor é abrir mão dos próprios sonhos para investir na educação dos filhos. Amor é relevar grosserias, indiferença, desrespeito, sempre esperando que um dia a gratidão apareça. Parei diante dele e continuei. O que você sente por mim não é amor, Marcelo. É interesse financeiro disfarçado de obrigação familiar. E eu demorei 68 anos para entender a diferença. A plateia assistia ao confronto em silêncio absoluto. Algumas mulheres mais velhas choravam, claramente se identificando com minha situação. Homens balançavam a cabeça reprovando a atitude do Marcelo. Júlia, minha neta, veio até mim com lágrimas nos olhos. Vovó, eu sabia que meu pai estava errado, mas nunca imaginei que fosse capaz de tanta maldade. A senhora tem todo o direito de se defender. Abracei aquela menina que sempre demonstrou carinho genuíno por mim. Obrigada, minha filha. Você sempre me respeitou, sempre me tratou com amor verdadeiro. Por isso mesmo que vou garantir que pessoas como você sejam valorizadas. Dr. Rocha se aproximou discretamente. Dona Benedita, se tem certeza da sua decisão, podemos formalizar a alteração agora mesmo. Preciso de 2 testemunhas maiores de idade e não beneficiadas pelo testamento. Várias pessoas se voluntariaram imediatamente. Tio Benedito e compadre José se apresentaram como testemunhas, deixando claro que apoiavam completamente minha decisão. Esperem. A voz da Sandra cortou o momento. Minha filha caçula se aproximou visivelmente emocionada. Mãe, sei que o Marcelo errou feio, mas será que não podemos tentar resolver isso em família? Mudança de testamento é muito drástica. Olhei carinhosamente para minha filha mais nova, que sempre tentava mediar nossos conflitos familiares. Sandra, filha querida, você sempre foi o coração generoso desta família, mas generosidade sem limites vira permissividade, e permissividade gera monstros. Peguei as mãos dela entre as minhas. O Marcelo não cometeu um erro, cometeu múltiplos crimes contra sua própria mãe. Se eu relevar isso também, qual será a próxima humilhação que ele inventará? Qual será o próximo golpe que dará na família? Sandra chorou, mas assentiu com compreensão. Mãe, a senhora tem razão. Só espero que isso sirva de lição para ele. Marcelo tentou uma última estratégia desesperada. Ajoelhou-se no meio do salão, na frente de todos os convidados, implorando perdão. Mãe, eu imploro, perdoe seu filho. Foi um momento de loucura. Eu prometo que vou mudar. A cena era patética e constrangedora. Um homem de 40 anos ajoelhado num salão de festas, chorando publicamente, implorando para não perder uma herança que nunca mereceu. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros balançaram a cabeça com desaprovação pela demonstração teatral. Levanta, Marcelo, disse com firmeza. Sua dignidade já foi para o espaço há muito tempo. Não precisa enterrá-la ainda mais. Ele se levantou tentando me abraçar novamente, mas mantive distância. Marcelo, durante 40 anos você demonstrou desprezo por mim. Hoje você mostrou de que crueldades é capaz. Suas lágrimas agora são apenas medo de perder dinheiro, não amor por sua mãe.
Dr. Rocha organizou os documentos sobre uma mesa elegante próxima ao bolo do meu aniversário. A ironia simbólica não passou despercebida. Estava assinando uma nova fase da minha vida no mesmo local onde deveria estar cortando o bolo da celebração que quase perdi. Dona Benedita, o advogado explicou para que todos escutassem. Este documento remove completamente o Sr. Marcelo da herança, transferindo sua parte para a Sra. Júlia. A alteração é válida imediatamente e irrevogável. Peguei a caneta dourada que Dr. Rocha me ofereceu. Minha mão não tremeu nem por um segundo. Assinei cada página com a determinação de quem finalmente havia encontrado sua força interior. As testemunhas assinaram em seguida, formalizando legalmente minha decisão. Quando a última assinatura foi colocada no papel, senti um alívio profundo tomando conta de mim. Não era vingança, era justiça tardia. Marcelo permanecia paralisado, aparentemente ainda sem acreditar que sua estratégia havia se voltado completamente contra ele. Em questão de horas, passou de filho que tentava se beneficiar financeiramente para completamente excluído da herança familiar. Mas minha resposta àquela traição estava apenas começando. Com os documentos assinados e testemunhados, uma calma estranha tomou conta de mim. Era como se uma tempestade que durava décadas finalmente tivesse cessado, deixando um silêncio poderoso no lugar do caos emocional que sempre caracterizou minha relação com Marcelo. Mas eu ainda não havia terminado. A alteração do testamento era apenas o primeiro movimento numa partida que ele havia iniciado, e eu pretendia encerrar definitivamente. Dr. Rocha, disse em voz alta para que todos escutassem, gostaria que explicasse aos presentes quais outras medidas legais posso tomar diante dos crimes cometidos hoje contra mim. O advogado ajustou os óculos e assumiu seu tom professoral. Dona Benedita, o Sr. Marcelo cometeu estelionato ao obter dinheiro de terceiros mediante fraude. Cometeu apropriação indébita ao se apropriar de valores destinados à senhora. Cometeu difamação ao espalhar informações falsas sobre sua saúde mental. E cometeu constrangimento ilegal ao impedir sua entrada em local que a senhora havia contratado. Cada palavra do advogado caía como martelo de juiz sobre a reputação do meu filho. Os convidados escutavam com atenção crescente, muitos tomando notas mentais dos termos jurídicos que descreviam a gravidade da situação. E quais são as consequências práticas desses crimes? Perguntei, sabendo que a resposta seria devastadora. Processo criminal com possibilidade de prisão, indenização por danos morais, devolução em dobro dos valores obtidos fraudulentamente, além das consequências sociais e profissionais da exposição pública desses atos. Marcelo empalideceu ainda mais, se isso era possível. Aparentemente, em sua arrogância, havia planejado apenas os benefícios do seu golpe, jamais considerando as possíveis consequências legais. Mas antes de decidir sobre medidas criminais, tinha outras questões práticas a resolver. Peguei meu celular e liguei para o banco onde mantinha conta corrente há mais de 20 anos. Alô, central de atendimento? Aqui é Benedita Figueiredo. Conta número 465789. Preciso bloquear imediatamente todos os cartões adicionais vinculados à minha conta. Fiz questão de falar alto o suficiente para que Marcelo escutasse cada palavra. A funcionária do banco confirmou que havia 2 cartões adicionais emitidos em nome de Marcelo Figueiredo. Senhora, para bloqueio imediato precisarei confirmar alguns dados pessoais. Respondi todas as perguntas de segurança publicamente, transformando aquela ligação numa demonstração clara de que estava retirando qualquer acesso que ele tinha às minhas finanças. Perfeito, senhora Figueiredo. Os cartões foram bloqueados e cancelados definitivamente. O senhor Marcelo será notificado por SMS sobre o cancelamento. Desliguei o telefone e imediatamente fiz outra ligação, desta vez para a administradora do plano de saúde. Durante anos, eu pagava mensalidade integral de convênio médico para Marcelo e sua família, algo que custava mais de R$800 mensais. Preciso cancelar a cobertura dos beneficiários Marcelo Figueiredo, Cláudia Regina Santos Figueiredo e filhos. Mantenham apenas minha cobertura individual. A funcionária explicou os procedimentos e prazos, mas o importante era que em 30 dias eles não teriam mais plano de saúde custeado por mim.
A terceira ligação foi para minha corretora de seguros. Preciso alterar os beneficiários da minha apólice de seguro de vida. Retirem completamente Marcelo Figueiredo e incluam apenas Júlia Santos Figueiredo como beneficiária única. Cada ligação que fazia na frente de todos os convidados tinha duplo efeito. Demonstrava publicamente a extensão das regalias financeiras que Marcelo perdia e humilhava-o na frente da família inteira ao expor sua dependência econômica de mim. Mas eu ainda não havia terminado. A quarta ligação foi a mais simbólica e dolorosa para ele. Liguei para a imobiliária que gerenciava a casa onde ele morava. Uma casa que eu havia comprado anos antes para ajudar o filho a se estabelecer. Preciso notificar a rescisão do contrato de comodato da residência na Rua das Palmeiras, 347. O comodatário Marcelo Figueiredo tem 60 dias para desocupar o imóvel. A expressão de pânico no rosto dele foi indescritível. Aparentemente, jamais considerou que a casa onde vivia com a família pertencia legalmente a mim e poderia ser retomada a qualquer momento. "Mãe, não faça isso!" gritou desesperado. "Onde vamos morar? Meus filhos, sua nora, como vão ficar?" Olhei diretamente em seus olhos com uma frieza que não sabia possuir. "Marcelo, você é um homem de 40 anos. Durante 2 décadas viveu de favor numa casa que eu comprei, usou cartões que eu pagava, teve plano de saúde que eu custeava, recebeu mesada mensal que eu transferia, e mesmo assim me tratou como inimiga." Caminhei lentamente ao redor dele enquanto continuava falando, como se fosse um tribunal onde eu era simultaneamente promotora, juíza e veredito final. "Hoje você mostrou de que crueldades é capaz para tentar lucrar com minha suposta incapacidade. Inventou que eu estava doente mental, me humilhou publicamente, enganou nossa família inteira. Achou que eu ia aceitar calada mais essa?" O silêncio no salão era absoluto. 200 pessoas assistiam ao desmoronamento completo de um homem que havia subestimado gravemente a força da mulher que o havia criado. Mas havia uma última humilhação que eu reservara especialmente para aquele momento. Peguei meu celular novamente e abri o aplicativo do banco. "Marcelo, durante 15 anos você recebeu mensalmente R$3.000 de mesada. Dinheiro que eu transferia religiosamente, mesmo quando você demonstrava ingratidão e desrespeito." Mostrei a tela do celular para que alguns convidados próximos pudessem ver o histórico de transferências. Só neste ano, já transferi R$36.000 para sua conta. Dinheiro que poderia estar investido no meu futuro, na minha segurança financeira, mas que eu destinava a você por amor maternal. Acessei a função de transferência e digitei um valor, R$3.000. Mas ao invés de transferir para ele, transferi para a conta da Júlia. Esta é a última mesada da família Figueiredo. Só que desta vez vai para quem realmente merece. A simbologia do gesto foi devastadora. Na frente de toda a família, eu demonstrava que o dinheiro que ele recebia mensalmente agora iria para a neta que sempre me respeitou. Dr. Rocha aproveitou o momento para uma observação jurídica importante. "Dona Benedita, gostaria que todos soubessem que as medidas tomadas pela senhora são perfeitamente legais. Como proprietária dos bens e recursos, tem direito absoluto de gerenciá-los conforme sua vontade." Tio Benedito, que acompanhava tudo com atenção, fez um comentário que ecoou o sentimento geral. "Benedita, você sustentou esse rapaz a vida inteira, e ele retribuiu com essa traição. Suas atitudes de hoje estão mais do que justificadas." Outros parentes começaram a expressar apoio público às minhas decisões. Tia Conceição disse alto: "Quem faz o que o Marcelo fez não merece consideração nenhuma da família." Primo Alberto completou: "Isso é lição de vida. Atos têm consequências." Sandra, minha filha caçula, se aproximou com lágrimas nos olhos. "Mãe, sei que foi difícil chegar a esse ponto, mas o Marcelo forçou essa situação. A senhora não teve escolha." Júlia veio me abraçar, emocionada com a responsabilidade que acabara de receber. "Vovó, prometo que nunca vou decepcionar a senhora. Vou cuidar da senhora com todo o carinho que a senhora merece." Aquele abraço da minha neta representava esperança no futuro. Mostrava que nem todo amor familiar é interesseiro.
que existem pessoas capazes de gratidão genuína e afeto sincero. Marcelo tentou uma última cartada desesperada. Dirigiu-se aos convidados como se fosse vítima da situação. Pessoal, minha mãe está alterada emocionalmente. Essas decisões não representam o que ela realmente quer. Amanhã ela vai se arrepender. A resposta veio imediatamente de várias vozes simultâneas. Marcelo, você que causou essa situação. Ela está lúcida e tomando decisões corretas. Você deveria ter pensado nas consequências antes de mentir para todo mundo. O repúdio público foi unânime e devastador. Em questão de horas, ele havia passado de filho aparentemente dedicado para a pária familiar, rejeitado por todos os presentes. Doutor Rocha fez uma última observação crucial. Senhor Marcelo, todas as decisões tomadas hoje pela sua mãe foram testemunhadas por dezenas de pessoas. Qualquer tentativa de contestação judicial será inútil, visto que há múltiplas testemunhas da sua conduta criminosa. Com isso, minha vingança estava completa. Em uma única noite, Marcelo perdeu herança, casa, cartões, plano de saúde, mesada mensal e a reputação perante toda a família. Perdeu absolutamente tudo que tinha valor em sua vida, exatamente como ele havia tentado tirar de mim a celebração que tinha valor na minha. A diferença crucial era que minha resposta foi legal, justificada e proporcional ao dano que ele causou. Enquanto suas ações foram criminosas, mentirosas e cruéis, as minhas foram dentro da lei e amplamente apoiadas por testemunhas que presenciaram sua conduta vergonhosa. Olhei ao redor do salão Vila Esmeralda, vendo a festa que eu havia sonhado finalmente acontecendo conforme planejado. Os convidados voltaram a conversar. A banda retomou as músicas, o buffet continuava servindo as delícias que eu havia escolhido. A diferença era que agora eu estava participando da minha própria celebração, cercada por pessoas que realmente me amavam e respeitavam, livre finalmente do peso tóxico de fingir que amor incondicional justifica aceitar qualquer humilhação. Aos 68 anos, eu havia aprendido a lição mais valiosa da minha vida. Dignidade não é negociável, nem mesmo por amor maternal. E algumas vezes, para ensinar respeito, é preciso demonstrar que somos capazes de consequências tão definitivas quanto as ofensas que recebemos. Queridos que acompanharam até aqui minha história, chegamos ao final de um relato que mudou completamente minha vida. E espero que também tenha tocado o coração de vocês. Preciso contar para vocês o que aconteceu depois daquela noite inesquecível no Vila Esmeralda, e como essa experiência transformou não apenas minha relação familiar, mas principalmente minha visão sobre dignidade, respeito e amor próprio. Quando acordei no domingo seguinte à festa, senti uma paz interior que não experimentava há décadas. Pela primeira vez em anos, não havia aquela sensação constante de estar caminhando sobre cascas de ovos, tentando agradar um filho que jamais demonstraria gratidão genuína. A Benedita, submissa e tolerante, havia morrido naquela calçada do Vila Esmeralda. Em seu lugar, renasceu uma mulher que finalmente conhecia seu próprio valor. Os primeiros dias após a festa foram reveladores de muitas formas. Recebi dezenas de ligações de parentes e amigos que estavam presentes naquela noite, todos expressando apoio total às minhas decisões. Tia Conceição me ligou chorando, dizendo que havia perdido o sono pensando na crueldade do que Marcelo fez. Primo Alberto veio me visitar pessoalmente para dizer que eu havia dado uma lição que ele jamais esqueceria. Mas as ligações mais tocantes vieram de pessoas que eu nem sabia que entendiam minha situação. Dona Maria, vizinha há 15 anos, me procurou para contar que sempre percebeu como o Marcelo me tratava com frieza durante as visitas. Comadre Dolores confessou que várias vezes quis me alertar sobre o comportamento dele, mas não sabia como abordar assunto tão delicado. Descobri que meu sofrimento silencioso era mais visível do que eu imaginava. Pessoas próximas percebiam a infelicidade que eu tentava esconder por vergonha de admitir que um filho me tratava mal. Essa descoberta foi simultaneamente dolorosa e libertadora. Dolorosa porque revelava anos de humilhação desnecessária. Libertadora porque mostrava que eu não estava sozinha. Júlia, minha neta querida, veio me visitar na terça-feira seguinte à festa.
Estava visivelmente emocionada com a responsabilidade que havia recebido, mas principalmente aliviada por eu ter finalmente me defendido. Durante nossa conversa, ela revelou detalhes sobre o comportamento do Marcelo que eu desconhecia completamente. Aparentemente, ele costumava falar mal de mim para a esposa e filhos, reclamando da chatice da velha que fica enchendo o saco, referindo-se às minhas ligações carinhosas. Dizia que eu era grudenta demais e que mal podia esperar para se livrar dessa responsabilidade. Ouvia essas coisas da própria neta dele foi como receber punhaladas no coração, mas também confirmou que minhas decisões foram acertadas. A Júlia também me contou que a situação financeira do Marcelo era bem pior do que eu imaginava. Ele havia acumulado dívidas significativas em cartões de crédito e empréstimos pessoais, sempre contando com minha herança futura para resolver os problemas. A festa do meu aniversário havia sido vista por ele como oportunidade de conseguir dinheiro extra, através da falsa arrecadação para ajudar a mãe doente. Quando soube disso, entendi que não havia sido vítima de um surto de crueldade momentânea. Tinha sido alvo de um plano calculado, arquitetado por semanas, com o objetivo específico de obter vantagens financeiras às minhas custas. Essa revelação eliminou qualquer resquício de culpa maternal que eu ainda pudesse sentir. A situação legal evoluiu rapidamente. Dr. Rocha me procurou alguns dias depois da festa com propostas interessantes. Várias pessoas que haviam sido enganadas pelo Marcelo queriam processar criminalmente por estelionato. Tia Conceição, primo Alberto e compadre José decidiram formalizar denúncia, mesmo eu tentando dissuadi-los. Benedita, disse tia Conceição com firmeza, isso não é só sobre o dinheiro que perdemos, é sobre o princípio. Seu filho não pode sair impune após enganar família inteira e humilhar a própria mãe publicamente. Doutor Rocha explicou que tinha elementos mais do que suficientes para um processo criminal robusto. Além das testemunhas da festa, conseguiu extratos bancários mostrando as transferências fraudulentas, prints das redes sociais onde Marcelo se promovia falsamente, e até gravações de áudio de algumas conversas onde ele mentia sobre minha saúde. Decidi não participar diretamente do processo criminal. Afinal, já havia aplicado minha própria justiça retirando todos os benefícios que ele recebia. Mas não impedi que outros familiares seguissem adiante com as denúncias. Algumas vezes, é necessário que pessoas enfrentem consequências legais para entenderem a gravidade dos seus atos. O impacto social foi devastador para Marcelo. Em questão de semanas, a história se espalhou por toda a nossa rede de relacionamentos. Funcionários da empresa onde ele trabalhava souberam do caso. Vizinhos comentavam a situação. Conhecidos evitavam cumprimentá-lo na rua. A reputação que levou décadas para construir desmoronou em poucos dias. Mais doloroso ainda foi o impacto familiar. Vários parentes que antes o tratavam cordialmente passaram a demonstrar frieza ou desaprovação aberta. Natal daquele ano foi particularmente revelador. Ele não foi convidado para nenhuma das confraternizações tradicionais da família, mas as consequências mais difíceis para ele foram as financeiras. Sem os cartões que eu pagava, sem a mesada mensal, sem plano de saúde custeado por mim, e principalmente sem a casa onde morava de favor, ele enfrentou uma realidade econômica brutal. Soube através da Júlia que ele teve que alugar um apartamento pequeno em bairro distante, vender o carro para quitar algumas dívidas mais urgentes, e até mesmo a esposa precisou procurar emprego para complementar a renda familiar. A vida confortável que ele levava às minhas custas havia terminado abruptamente. Tentou me procurar várias vezes durante os meses seguintes. Mandou mensagens pelo WhatsApp pedindo uma conversa para esclarecer mal-entendidos. Apareceu na minha casa algumas vezes, mas eu não recebi. Chegou até mesmo a mandar flores no Dia das Mães com cartão pedindo perdão, mas eu havia aprendido uma lição fundamental. Perdão sem arrependimento genuíno é apenas convite para novas humilhações. E arrependimento genuíno não vem de consequências financeiras, mas de compreensão real do mal causado. Nunca vi no Marcelo sinais de que ele entendia a gravidade emocional do que havia feito. Minha vida, por outro lado, floresceu de maneiras que eu não esperava. Livrei-me do peso emocional constante de tentar agradar alguém que jamais se agradaria.
parei de gastar mensalmente milhares de reais sustentando um homem adulto e sua família. Comecei a investir em coisas que realmente me traziam felicidade. Matriculei-me num curso de pintura em tela que sempre quis fazer, mas nunca sobrava dinheiro depois de pagar todas as regalias do Marcelo. Viajei para o litoral algumas vezes, hospedando-me em hotéis confortáveis sem culpa de estar gastando a herança dos filhos. Reformei minha casa, trocando móveis antigos por peças que realmente me agradavam. Júlia se tornou uma companhia maravilhosa. Ela me visita regularmente, não por obrigação ou interesse financeiro, mas por carinho genuíno. Conversamos sobre livros, filmes, planos futuros. Ela me apresentou tecnologias novas, me ensinou a usar aplicativos no celular, me ajudou a criar perfis em redes sociais. Sandra, minha filha caçula, também se aproximou ainda mais. Sempre foi carinhosa, mas nossa relação ficou mais profunda depois que eliminei a fonte de tensão constante que era o comportamento do irmão dela. Nossos almoços de domingo se tornaram momentos de paz e alegria genuína. Hoje, 2 anos depois daquela festa memorável, posso dizer com certeza absoluta que foram as melhores decisões que tomei na vida. Não apenas por ter me livrado de uma relação tóxica, mas principalmente por ter descoberto minha própria força interior. Aprendi que amor maternal não significa aceitar qualquer tratamento. Aprendi que respeito se conquista estabelecendo limites claros. Aprendi que algumas pessoas só compreendem a importância dos outros quando os perdem completamente. E aprendi que nunca é tarde para defender nossa dignidade. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre uma festa de aniversário que deu errado. É sobre uma mulher que finalmente encontrou coragem para dizer basta, depois de décadas de tolerância excessiva. É sobre a descoberta de que merecemos ser tratadas com carinho e respeito, especialmente por aqueles que mais amamos. Sei que muitas de vocês que estão assistindo podem estar passando por situações parecidas. Filhos que só aparecem quando precisam de dinheiro. Parentes que nos tratam como obrigação em vez de bênção. Familiares que abusam da nossa generosidade, achando que nunca haverá consequências. Para essas pessoas, meu conselho é simples, mas difícil. Estabeleçam limites. Não tenham medo de decepcionar quem já os decepciona constantemente. Não sintam culpa por se valorizarem. Não aceitem migalhas de afeto de quem deveria lhes dar banquetes de amor. A vida é muito curta para passarmos anos tentando conquistar o amor de pessoas incapazes de amar genuinamente. É muito preciosa para desperdiçarmos nossa energia emocional e financeira com quem não nos valoriza. É muito importante para sacrificarmos nossa felicidade em prol de quem nos faz sofrer. Gostaria muito de saber de vocês que acompanharam minha história até aqui. Comentem nos comentários se já passaram por situações parecidas na família. Contem se têm filhos ou parentes que os tratam com desrespeito. Dividam suas experiências, suas dores, suas vitórias. Por favor, se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque pretendo compartilhar muitas outras histórias reais de superação e coragem. Histórias de pessoas que encontraram força para mudar situações que pareciam impossíveis. Relatos de quem descobriu que nunca é tarde para recomeçar ou se defender. Assistam também os outros vídeos do canal, onde conto experiências diferentes, mas sempre com lições valiosas sobre relacionamentos familiares, dignidade pessoal e amor próprio. Cada história que compartilho aqui vem do coração e da vida real, sem romantizações ou finais fantasiosos. Deixem o like neste vídeo para me incentivar a continuar compartilhando essas experiências pessoais que, sei bem, não são fáceis de expor publicamente. Cada curtida que vocês dão me dá força para continuar sendo transparente e honesta com vocês. E por favor, ajudem nosso trabalho através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações que nos ajudam a cobrir os custos de produção destes vídeos diários. Gravar, editar, preparar todo esse conteúdo tem custos significativos, e o apoio financeiro de vocês é fundamental para mantermos a qualidade e regularidade das publicações. Cada contribuição, por menor que seja, faz diferença enorme para sustentarmos este canal e trazermos cada vez mais histórias reais que possam ajudar outras pessoas em situações difíceis.
O Valeu Demais não é apenas uma doação, é um investimento em conteúdo que pode transformar vidas e relacionamentos. Muito obrigada por terem acompanhado minha história até o final. Espero que ela tenha tocado vocês da mesma forma que mudou minha vida contá-la. Até o próximo relato aqui no Vovó Lembrou, onde continuarei dividindo experiências reais de mulheres que encontraram coragem para se valorizar e se defender. Um abraço carinhoso no coração de cada um de vocês.